Meu nome é Sara Elisa, eu tenho 18 anos e recentemente eu cheguei de uma viagem missionária, fiquei morando 2 meses na África e eu passei 6 meses em uma escola missionária. E muitas vezes a gente pensa que missões é sobre o que a gente faz, o que a gente tem para oferecer, então servir, pregar, ajudar, mas Deus ele me mostrou que é muito mais, antes de tudo, sobre o que Ele faz dentro de nós. Eu sempre ouvi a minha vida inteira que o Evangelho nunca foi sobre o que a gente podia fazer ou oferecer. Mas eu comecei a entender isso de verdade quando eu cheguei lá e eu tive o sentimento de não poder fazer nada por esforço próprio para ajudar aquelas pessoas. Lá na África, um dos nossos ministérios é que a gente ia e visitava vilas, literalmente no meio do deserto, separado de tudo, e muitas dessas pessoas que moravam nessas vilas, elas tinham problemas de saúde. Então nós íamos lá, nós pregávamos o evangelho e então nós perguntávamos se alguém queria oração sobre curas ou qualquer tipo de oração. E a gente viu muita cura nessas vilas, graças a Deus. Tipo assim, 99% das pessoas eram curadas. Mas eu lembro especificamente de uma mulher que estava numa dessas vilas e ela veio em mim, ela chegou e pediu para que eu orasse por ela. Eu comecei a orar por ela e depois da oração ela pediu para que eu orasse pelo filho dela. Era um bebê de colo, estava no colo dela, não tinha nem 1 ano ainda. E eu comecei a orar pelo bebê dela e no meio da oração ela pegou a minha mão e ela colocou em cima da cabeça desse neném. E eu lembro que nessa hora eu abri meu olho e eu pensei, quem sou eu para estar olhando pelo bebê dessa mulher? Eu me vi assim num choque de realidade e eu me senti num lugar que eu não tinha nada para oferecer. Quem era eu para estar orando por esse bebê, pelo filho dela? E o Senhor me trouxe a revelação de que nunca foi sobre mim, mas sobre o que Ele faz através das pessoas que escolhem depender dEle. Não existe nada de especial em mim. As curas que aconteceram nessas vilas não foi resultado da minha fé perfeita, nem do meu preparo, mas foram resultado da presença do Espírito Santo naquele lugar. Antes de ir para a África, eu estava muito ansiosa, eu estava com muito medo de não ter o que oferecer para aquelas pessoas. E realmente, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu realmente não tinha o que oferecer para aquelas pessoas. Mas tudo que eu consegui oferecer veio do Espírito Santo. Quando os meus olhos foram abertos para Deus, eu pude ver Jesus se revelando em mim e através de mim.